Salve nação rubro-negra, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui para as notícias do Flamengo dessa sexta-feira. O Flamengo treinou já essa tarde, já se preparando para o jogo de domingo contra o São Paulo, 4 horas da tarde, 16 horas, e provavelmente será transmitido para todo o Brasil em TV aberta, né? Um jogo muito importante, tanto para o São Paulo principalmente, que está brigando aí para não cair, e o Flamengo também, para a gente ver a evolução do Flamengo aí. Espero que o Flamengo faça um bom jogo aí, evolui. Foi importante a vitória de ontem, apesar do que aconteceu, né? Mas, galera, é o seguinte, o erro do pênalti que foi marcado contra o Bahia não justifica os 3-0, né? Ou seja, o Flamengo ganhou de 3-0, não ganhou de 1-0 com um gol de pênalti roubado. Então, ou seja, o Bahia poderia reagir, o Bahia poderia correr atrás, poderia tentar, assim como o Flamengo também foi prejudicado em outros jogos e não desistiu, tentou até o final, conseguiu até empatar os jogos, né, que foi prejudicado. Então, galera, não justifica. É claro que é muito ruim até para o campeonato, um campeonato manchado, né, acontecer essas coisas. Eu acho que o futebol tem que ser justo, tanto para um, tanto para outro, independente do que seja, porque rola muita coisa ali. Então eu acho que tem que ser justo. E uma coisa que me deixa muito preocupado é a questão de não errar pro Galo. A gente aqui não estou reclamando, não estou aqui chorando o que está acontecendo, mas as coisas não acontecem para o Galo de uma forma que errou pro Galo. Só errou para favorecer o Galo. Inclusive contra o Grêmio foi muito claro, né? Aquele pênalti que deu, sendo que o próprio jogador do Galo estava nem 1 metro de distância da barreira, que teria que ser, pela regra, teria que ser tiro livre e indireto. Então, ou seja, para o Galo não erra. E aí tem a questão do médico do Atlético Mineiro ser o médico da seleção brasileira, né? Alguma coisa está estranha nesse negócio. E aí houve ruídos, né? Informações de que o Atlético, o próprio médico do Atlético estava falando com o Tite para convocar tanto o Gabigol, tanto o Everton Ribeiro, para que assim o Flamengo ficasse mais desfalcado ainda e aí o Flamengo perdesse mais força, como o Flamengo está acontecendo, né? O Atlético está com muitos pontos na frente, o Flamengo perdeu muita força com esses jogadores desfalcados e não convocou aí nenhum dos dois. No caso, convocou, prejudicou o Flamengo e agora o Flamengo pediu, mas já estava meio que encaminhado, muitos pontos na frente. A CBF, que nunca ouve o Flamengo, acabou ouvindo o Flamengo e não levando o Gabigol e o Everton Ribeiro para esses jogos que estão acontecendo ainda eliminatórias. Uma vergonha, galera, uma vergonha lamentável. E com isso, com esses erros claros de arbitragem que está acontecendo em todos os jogos, tem erro claríssimo. O Garciba, que é o representante aí da arbitragem, o chefe da arbitragem, foi demitido porque infelizmente estava insustentável aí assumindo um vice do Garciba, né, que é um mineiro também, que também é um mineiro. Então, ou seja, será que vai melhorar, né, se um próprio mineiro assumiu? Se ele for cruzeirense, né, quem sabe? Mas a gente não quer que seja jogos favorecidos, mas que jogos sejam leais. Mas agora no final do campeonato está muito complicado, está muito mais difícil. Eu acho que esse campeonato, infelizmente, ficou muito manchado. Não porque o Flamengo talvez, né, tem chance matematicamente, mas é muito difícil que não vai ganhar. Mas se fosse um futebol mais leal, tenho certeza que seria outra história. Mas as coisas acontecem e não consegue e não volta atrás. Não adianta entrar na justiça, não adianta reclamar, não adianta fazer nada, que nada acontece e as coisas continuam. Quem tiver que ser campeão vai ser campeão, quem tiver que ser rebaixado vai ser rebaixado e não adianta nada reclamar que não vai dar em nada. Infelizmente, né? Infelizmente. Houve aí a conversa entre o VAR e o árbitro da partida, confirmando o gol, né? E eu não sei o que vocês acham, na minha visão não foi pênalti. Não sei se vocês acham que foi, então vocês comentam aqui embaixo qual a opinião de vocês, mas eu acho que isso não foi o crucial para que o Bahia perdesse o jogo. Eu acho que afetou psicologicamente o Bahia, é claro, mas eu acho que eles deveriam correr atrás e tentar empatar. Mas não tem futebol, tá brigando para não cair, não tem time para disputar com o Flamengo, até porque o Flamengo estava bem melhor na partida, né? E o Bahia só se defendendo, tentando sair no contra-ataque e o Flamengo dominando a partida. Eu acho que se mesmo que não viesse o gol de pênalti, o Flamengo não teria tanta dificuldade para ganhar o jogo, até porque o Flamengo só administrou depois que estava 2-0 e aí o Andrés fez um golaço fazendo 3-0. Bom, galera, uma notícia boa é que o De Arrascaeta está já recuperado, né, da sua lesão
e bem provável que ele faça uns 2 jogos antes da final da Libertadores, dia 27. Nós temos um jogo contra o São Paulo domingo, isso é bem provável que ele jogue, não deve jogar. No próximo jogo contra o Corinthians no Maracanã, isso é bem provável que o De Arrascaeta jogue. E deve jogar contra o Internacional. E depois tem o Grêmio antes da partida da Libertadores. Então eu creio que ele deve jogar contra o Corinthians e contra o Internacional, menos o jogo contra o Grêmio, porque seria um jogo muito próximo à final, e ele deve poupar bastante jogadores para preparar esses jogadores para a final, até para evitar uma lesão aí no último jogo aí, né, contra o Grêmio. Então, ou seja, isso é uma notícia boa. A gente espera que ele volte bem, tem que pegar ritmo e que ninguém seja desleal ao ponto de querer machucar o De Arrascaeta e tirar ele da final. Espero que ele volte bem e que ninguém entre forte nele para tirar o jogador, que é uma probabilidade de acontecer, e espero que não bate na boca, espero que isso não aconteça. E o Felipe Luiz também treinando bem, ele se lesionou junto com o Diego voltou ontem, e o Felipe Luiz já está pronto, não sei se entra contra o São Paulo. Eu acho que o Ramon tem feito um bom jogo, né? Tá fazendo as boas partidas. Na minha opinião, deveria permanecer ele nesse jogo contra o São Paulo, e também voltaria no jogo contra o Corinthians, contra o Corinthians, né? Depois do São Paulo. Então eu acho que deveria aí voltar os dois, até para não arriscar muito, né, o jogador, para até pegar ritmo também, que já está um tempinho parado. E o Felipe Luiz é um jogador muito importante para o Flamengo. E fala do Davi Luiz, aquele zagueiro absurdamente melhor de qualquer outro, inclusive foi nomeado o melhor zagueiro aí, o melhor jogador da partida, um jogador excepcional, diferenciado, e uma ótima contratação que o Flamengo fez. Infelizmente houve uma situação de lesões, mas o importante é que ele está recuperado, e espero que ele chegue 100% contra o Palmeiras, que o Flamengo vai precisar muito dele, que é um jogador diferenciado. Imagina ele e Rodrigo Caio ali, Isla na direita, Felipe Luiz na esquerda, o Ilharão primeiro volante, segundo volante Andrés Pereira, Arrascaeta como terceiro, Bruno Henrique. Na direita eu botaria o Michael, não deixaria o Everton Ribeiro, porque ele está jogando muito mal, e o Gabigol na frente. Mas eu creio que provavelmente eu acho que o Renato vai botar o Everton Ribeiro e deixar o Michael para entrar no segundo tempo. Mas eu botaria o Michael para entrar no lugar apesar de ser posições diferentes, no lugar do Everton Ribeiro, com certeza. Acho que o time ficaria melhor assim. Então, galera, ontem o Gabigol fez o 100º gol. Já entrou para a história do Flamengo, conquistou muitos títulos. Ele falou aí na Flá TV, né, sobre querer ficar no Flamengo muito tempo, só tem 25 anos, quer conquistar vários títulos e ficar mais, né, na história do Flamengo. Um jogador realmente que você vê que cada dia mais que passa, apesar de fazer partidas boas e outras não, ficou muito tempo sem fazer gols, e ele está declarando um amor pelo Flamengo e quer ficar muito tempo no Flamengo ainda, só tem 25 anos, né? Vamos torcer para que isso se realize, né? Porque é um ótimo jogador, um jogador que tem ajudado bastante, e quando o Flamengo está bem, é importantíssimo aí nessa formação do Flamengo. E a questão também, galera, do VAR que foi, né? Todo mundo viu aí o áudio do VAR, e do VAR do Chapecoense não teve até agora nada, mas quando foi a favor do Bahia, no caso, a favor do Flamengo, eles já logo divulgaram no outro dia. E nós estamos aguardando o áudio do VAR, até agora da Chapecoense nada, mas quando é contra o Flamengo, no outro dia já está aí, todo mundo já sabe o que aconteceu no áudio aí, lamentável o que está acontecendo, e está muito claro, infelizmente, o que está acontecendo aí. Galera, o Diego Ribas foi na sua rede social, depois daquela situação que houve da expulsão, ele pediu desculpa ao jogador do Bahia, pela situação, o sangue estava nervoso, né, acontece, mas ele disse aí que um erro não justifica o outro, e ele pediu perdão ao próprio Rossi, né, nas suas redes sociais aí. Realmente, às vezes no futebol a pressão, muitas coisas acontecem e a gente acaba perdendo um pouco a cabeça, mas o importante é que ele reconheceu o erro e já pediu desculpa, e as coisas já estão, né, acontecendo. Bom, galera, o próximo jogo do Flamengo, como eu falei, é domingo, 4 horas, contra o São Paulo, brigando para não cair, e vai ser um ótimo teste aí. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí, galera. Valeu, pessoal, um grande abraço, fica com Deus e tamo junto aí. Valeu. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, isso é importante, tá? Se inscreva no canal.